Evangelho de Mateus, capítulo 17. Enquanto os irmãos estão procurando, quero louvar ao Senhor por esta oportunidade de estar retornando a esta casa de oração. Já vinha falando no caminho com Isaías, já faz 7 anos atrás. O tempo está passando, né, Deus? E Jesus está voltando. Louvar a Deus, que está vivendo o pastor Ailton. Nós estamos ficando velho e careca. Bem desse jeito. Presbítero Edinho, Ribeiro, eu estou aqui conhecendo hoje o cooperador Renato. Isaías, já fiz menção dele, prazer estar revendo. Temos uma alegria muito grande, respeito, uma consideração muito grande por essa família, que irmão Isaías, que é fruto das orações do nosso Pontifício. Eu não estou tão novo assim, não, falando para vocês. Eu sou daqui de Santo André, né? Estamos em Minas Gerais fazendo a obra de Deus, mas eu sou daqui de Santo André, sou aqui de Vila Vida. E a gente lembra muito bem do curso de sua esposa, guarda-chuva no braço, chapéu na cabeça, os filhos todos afastados. Irmão de Deus, Senhor, para você. Eu já falo da tua. Obrigado. Obrigado. Esse é o fruto da oração. E eu vim falar de comunhão hoje aqui. Eu comecei a ver a confirmação de Deus em tudo que estava sendo falado. Louvar a Deus pela vida do meu filho. Estamos de férias no trabalho, aproveitei e vim para cá. Samuel, já foi apresentando aqui, sua esposa, namora ele. E viemos passar uns dias aqui com eles. Grande Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, acompanha aí. Mateus 17 vai falar sobre a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte. Transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, em algumas traduções vai estar tabernáculos. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Tome seu assento. Curve sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez fazermos menção da tua palavra. Esta palavra que é fiel, que é digna de toda aceitação. Pedimos ao Senhor que através da mesma o Senhor venha promover sobre todos nós saúde física e espiritual, e que possamos compreender o teu querer, a tua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, até mesmo as vírgulas e os tios, tem um significado profundamente espiritual e profético, a tal ponto que eu entendo que aqui nesta palavra Deus nos traz uma santa revelação e nos faz entender que a tenda é um lugar de encontro. E eu entendo que Deus, Ele quer nos levar aqui nesta noite, nesses minutos que nós vamos meditar, a uma intimidade maior, nos fazer entender acerca de quebrantamento, da importância de uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. Eu pude observar aqui que nós ouvimos alguns testemunhos que falaram sobre vitórias vindo através de clamor, através de lágrimas, ou seja, através do poder da oração.
E nós ouvimos o primeiro hino que os varões louvaram aqui, que também falou sobre oração, sobre a importância de agirmos com os nossos joelhos, porque a resposta ela vem do céu. E quando nós olhamos para essa palavra, nós encontramos aqui, logo no versículo 1 do capítulo 17, onde o evangelista Mateus, ele diz que 6 dias depois, tomou Jesus consigo algumas pessoas. E eu estava meditando esses dias sobre essa palavra e eu comecei a entender que 6 dias depois de quê? De algo que aconteceu a partir do versículo 24 do capítulo 16. De um sermão que o Senhor Jesus traz e que ele fala aos discípulos acerca da importância ou até mesmo a obrigação de cada um de nós levarmos consigo a nossa cruz. E quando nós falamos de cruz, nós falamos de abnegação, nós falamos de renúncia, nós falamos de sacrifício, nós falamos de carregarmos algo que não é leve, mas é pesado, mas que a palavra de Deus diz que lá na frente, no final, será trocado por uma coroa de glória para todos aqueles que permanecerem firmes até o fim. E eu acredito sim que muitos ouviram dos discípulos aquela palavra, mas naquele exato momento eles não estavam preparados para receber aquela palavra. Mas nós vemos que em função disso, o Senhor Jesus, ele não leva para este lugar onde a Bíblia faz entender que ele se transfigurou, ou seja, ele se transformou. Ele mostrou, irmãos, aqui a sua glória, como ela é a mesma glória que ele mostrou lá na frente para João, um homem já avançado de idade, ancião de dias, de cabelos brancos, no meio dos castiçais, que é o símbolo da igreja, e Jesus aparece e revela-se para ele, mas agora em glória. Jesus fez isso neste exato momento, e o que me chama a atenção é que Jesus apenas levou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus não levou os 12, Jesus levou somente os 3. E isso me faz entender que por mais que a própria palavra de Deus, ela deixa-nos claro que Deus não faz acepção de pessoas, mas eu costumo dizer que Deus, ele tem um quê com algumas pessoas na face da terra. Pessoas que oram não é pelo tempo de orar, mas é pelo desejo de orar. Porque, irmãos, a vida espiritual, ela não está ligada ao tempo que você ora, mas à maneira como você se aproxima e busca a presença de Deus. Às vezes uma pessoa vai querer orar 1 hora, 2 horas, para dizer, eu vou orar 2 horas e não sai nada. E às vezes a pessoa, ela dobra o joelho e com 15 minutos o céu abre, porque ela não dobrou o joelho para mostrar para alguém o que ela vai fazer, mas ela dobrou o joelho porque ela quer se aproximar de Deus. Então, para Deus, para o mundo espiritual, irmãos, o que vale é quem dobra o seu joelho para orar, não por dever, mas por prazer de estar na presença de Deus. E Deus tem um quê com essas pessoas? Pessoas que oram por prazer, pessoas que vêm à casa de Deus para entregar o seu louvor, a sua adoração. Pessoas, irmãos, que muitas das vezes não estão vivendo um mar de rosas, não estão vivendo simplesmente uma vida de vitória, mas estão passando lutas, estão passando provações. No dia a dia muitas das vezes não é fácil, mas quando vai dando aquela hora, mesmo com tantas lutas e tribulações, ele fala, eu vou para a casa de Deus, eu vou oferecer o meu culto ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus há de me abençoar. E mesmo se ele não for abençoado naquela noite, mas ele fala como Jó fala. Ele diz para Deus que para ele o que importa é estar na presença de Deus. Ainda que ele morra, mas é no Senhor que ele há de esperar. Então Deus tem um quê com algumas pessoas na face da terra? E a gente vê isso primeiramente lá em Abraão.
É interessante que é como se Deus dissesse assim de tudo que eu vou fazer na face da terra, eu não me preocupo em dizer para as pessoas acerca do que eu vou fazer, mas eu simplesmente faço. Mas quando se trata de Abraão, eu não oculto nada do que eu vou fazer a Abraão. Tudo que eu vou fazer eu digo para Abraão, sabe por quê? Porque Abraão, ele é o meu amigo. A Daniel, ele diz assim, Daniel é homem muito desejado. Desejado de onde? Do céu. O desejo de Deus era levar Daniel para o céu, mas tinha muita coisa na terra para fazer através da vida de Daniel. Mas ele deixa claro, Daniel é homem muito desejado, mas ele é também amado meu. E quando Deus vai se referir a Moisés, Deus ele fala aos outros, eu falo por enigma, eu falo por sonhos, eu falo por visão, mas quando se trata de Moisés, eu desço na terra, eu chego diante da tenda, e você vai entender por que eu estou falando da tenda. E Deus diz, e com Moisés eu falo com ele face a face, cara a cara, como um amigo, ele fala com o outro. Então a gente entende, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem que com algumas pessoas. E por isso ele leva quem? Pedro, Tiago e João. E os conduziu em particular. Deixou claro, vocês não vão dizer nada disso para ninguém. E aí o versículo 2 diz que ele se transfigurou diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aí que começa a entrar o mistério. A Bíblia diz no versículo 3 que apareceram dois personagens do Antigo Testamento. Apareceu ali Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, quando estava naquele ambiente, naquele clima espiritual, ele tomou a palavra e ele disse, primeiro, Senhor, bom é estarmos aqui, porque irmão, não há lugar melhor do que estar do que na presença de Deus. E não é só no templo, não. Às vezes, sabe aquele dia que você chega em casa, às vezes não é dia de culto, mas você chegou do trabalho, tomou o seu banho, se alimentou, aí você coloca, seja num rádio, num som, ou seja na televisão, algum vídeo de louvor, e você coloca aquele som ambiente, você começa a ouvir, e você começa a escutar um, escuta dois, e de repente você começa a sentir algo lá dentro de você, você não percebe, as lágrimas começam a descer, você até pergunta o que é que está acontecendo, e você sente dentro de você o Espírito Santo dizendo, eu estou contigo, eu estou trabalhando, você está me buscando, e eu estou me revelando para a sua vida, e a gente começa a sentir uma graça tão grande da parte de Deus, e a gente começa a entender que a gente não está sozinho, Deus está conosco ali, nos abençoando, nos conduzindo, Deus está ali conosco, nos assistindo naquele momento, que mesmo na nossa casa, nós estamos adorando a Ele de alguma maneira, seja ouvindo um louvor, seja lendo a palavra, ou seja de joelhos no chão. O que importa é estar na presença de Deus. Quando Pedro ele nota isso, ele diz, primeiro, bom é estarmos aqui com o Senhor. E aí depois ele faz uma pergunta, e fala, Senhor, se o Senhor quiser, nós iremos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí eu comecei a falar com Deus, porque algo me chamou a atenção. Até mesmo em Marcos 9, Lucas 9, que fala da transfiguração, a Bíblia não apresenta ali Jesus fazendo apresentações, a Bíblia não revela Jesus dizendo, olha Pedro, Tiago, esse aqui é Moisés, tá? E esse aqui é Elias. A Bíblia não revela esse tipo de coisa. Aí eu comecei a perguntar, mas Senhor, por que Pedro então já disse sobre Moisés e sobre Elias? Sabe o que Deus me fez entender? Que irmãos, quando nós estamos numa dimensão de céu, é diferente da terra. Quando nós chegarmos no céu, como muitos crentes já estão chegando no céu, ele não vai chegar lá, sabe, acanhado, tímido, dizendo, olha, eu estou chegando aqui agora, pastor Daí, eu estou chegando aqui agora, com quem que eu falo, com quem eu converso, quem é quem? Não, irmão, quando você entrar no céu, você vai se fazer conhecido de tudo, e todos vão te conhecer.
Aleluia. É por isso que a palavra do Senhor nos faz entender que nós temos a mente de Cristo. Aqui nessa vida, de forma parcial, mas diga para o teu irmão, lá no céu, de forma plena, de forma completa. E a Bíblia diz que como Ele é, nós seremos também. Ou seja, irmãos, naquele momento, eles estavam num clima espiritual tão grande, eles estavam numa dimensão, irmãos, longe dessa dimensão daqui, que quando Pedro olhou, ele disse: esse aqui é Moisés e esse aqui é Elias. E ele então diz: se o Senhor quiser, nós iremos fazer uma tenda, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E o mistério foi tão grande aqui, que eles só ouviram ecoar uma voz como de trovão, que disse: este aí que está no meio de vós é o meu filho amado, em quem eu me tenho comprazido. E eles caíram de joelho, com o rosto no pó. E a Bíblia diz que eles tiveram medo. Mas aí Jesus tocou neles, e erguendo eles a sua cabeça, não viram mais nada a não ser Jesus. E Jesus, lá no versículo de número 9, ainda disse para eles: a ninguém conteis acerca desta visão, até que o Filho do Homem ele seja ressuscitado dos mortos. Ou seja, até que o Filho do Homem ele saia desta terra e seja recebido no céu. Não contem, guarde este mistério para vocês. E aí, irmãos, eu fiquei pensando por que Pedro falou sobre a tenda. Por que fazer uma tenda? E eu entendi que a tenda, irmãos, é um lugar de encontro. Porque a tenda é um lugar de comunhão. E aqui eles estavam justamente vivenciando, tendo essa experiência de uma vida de comunhão com Deus. E aí, para nós entendermos isso aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Você veio para comer Bíblia? Abra a sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo de número 33. O capítulo 33 de Êxodo é um capítulo extraordinário, que mostra-nos que quando nós olhamos até decretos dos céus, Deus ele revoga, entendeu? Por causa da oração. Deus ele muda planos que ele mesmo estabeleceu por causa de uma pessoa que ora. Você está entendendo que já teve milagres aí? E pessoas vindo aqui agradecer por outros se unirem através da oração? Porque Deus muda. Às vezes algo que já estava até estabelecido, mas Deus disse: tem gente orando e eu vou mudar a sorte. Não foi assim com o rei Ezequias? O profeta, não sei o que está pedindo, eu vou falar. O profeta Isaías recebeu uma ordem de Deus, lembra? Vá lá e diga para ele que da cama que ele subiu ele não vai, que ele desceu ele não vai subir, não vai morrer. Aí ele chega na lata e fala: ó, Deus mandou dizer, tu vai morrer. Arruma a tua casa, põe tua casa em ordem. Algumas pessoas dizem assim: mandou pôr a casa em ordem porque estava em pecado. Não, a casa era o governo, era o reino. Não tinha nada a ver com o pecado, muito pelo contrário. Ele mesmo dá testemunho e fala assim: eu sempre fui zeloso, eu sempre busquei ao Senhor Deus de Israel. Aí ele entrega a profecia, dá as costas e sai. Quando ele sai, Ezequias vira o rosto para a parede e clama: Senhor, o profeta já veio aqui, já falou, mas eu estou orando ao Senhor, porque eu sei que o Senhor pode mudar aquilo que o Senhor mesmo falou. Aí ele já está no pátio. Quem? O profeta Isaías está indo embora. Aí Deus fala: volta. Dá minha volta e fala assim: o que está acontecendo? Volta lá no rei lá. O que está acontecendo? Eu ouvi a oração dele, eu ouvi o clamor dele, eu estou acrescentando anos de vida para ele. A oração é a chave da vitória, irmãos. A oração é o ar que a alma respira, e é este ar que a mantém de pé. E aqui no capítulo 33 é um cenário caótico, é extraordinário esse texto. Do versículo 1 até o versículo
de número 6, você vai entender que Deus está dizendo para Moisés: esse povo, Moisés, é um povo obstinado, é um povo de dura cerviz, e eu não vou mais na caminhada com o povo. Sabe por quê? Porque no capítulo 32, se você for ler, enquanto Moisés estava com o seu moço Josué lá no monte, recebendo as tábuas dos mandamentos, o povo lá embaixo já tinha se corrompido, o povo já tinha levantado um bezerro de ouro, o povo já estava adorando outros deuses, já tinha se esquecido que Deus tinha os tirado da terra do Egito, da escravidão, da servidão. E aí Deus vem aqui no capítulo 33 e fala: eu não vou mais para esse povo. Moisés, eu vou enviar um outro povo, eu vou enviar um anjo, melhor dizendo. Em outro texto ele fala: você não quer que eu levante um outro povo? É outro texto, ele fala: você não quer que eu levante um outro povo? Eu vou levantar um outro povo. Aí Moisés olha para ele lá no outro texto e fala assim: antes o Senhor me mate junto com todo mundo, porque o que as nações vão dizer de ti? Ele fala: que o Senhor nos tirou da terra do Egito para nos matar no deserto. Então mata logo eu também, junto com todo mundo. Ousadia de quem tinha comunhão, de quem não orava por dever, mas orava por prazer, que tinha desejo de estar na presença de Deus. Mas aqui foi diferente. Quando Deus disse para ele: eu vou enviar o meu anjo, e o meu anjo vai conduzir. Mas Moisés pensava diferente. Enquanto muitos estão satisfeitos, irmãos, se o anjo vai, tá bom, se o anjo está aqui, tá bom. Moisés queria mais que isso, ele queria a presença de Deus junto com ele. A tal ponto que a gente vê, né, que nesse mesmo texto ele fala: se a tua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui. Ou seja, Moisés preferia ficar no deserto com a presença de Deus do que na terra prometida sem a presença dele. Por quê? Porque ele sabia, irmãos, que no deserto, se faltasse água, Deus fazia brotar água da rocha. Se faltasse comida, Deus mandava maná do céu. Se a noite fosse fria, Deus envolvia com uma coluna de fogo. E quando o sol escaldante, Deus enviava uma nuvem de glória. Sabe o que significa isso? Ele entendia: eu posso estar no deserto, mas o Senhor Deus, Ele continua sendo Deus da minha providência. Quem está entendendo, levante a mão e glorifique o Deus da providência que está aqui neste lugar. Mas vamos lá. É interessante que Moisés, ele toma uma atitude extraordinária. Você está comigo aí em Êxodo 33? Olha o que diz o versículo 7. Tomou Moisés o que? A tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, chamou-lhe a tenda da congregação. E uma coisa que é interessante é que essa tenda da congregação não é aquela tenda onde se oferecia sacrifícios, cerimônias anualmente, não. Porque você vai ver que essa outra tenda da congregação, a construção dela, pode ver aí, está no capítulo 35. E que tenda que é essa aqui, então, irmão Davi? É uma tenda portátil. Se nós vamos continuamente, você vai ver, é uma tenda, irmãos, pequena, e que não, diga para o irmão, não cabia dois nela, era só para um. E tem mais, cada um tinha a sua tenda. Quer ver? Olha o que diz aí, ele tomou, versículo 7, a sua tenda, estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe de tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, ou seja, a glória de Deus, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda.
Interessante que eles não entraram na tenda como Moisés entrou. Sabe por quê? Porque o povo, irmãos, tinha perdido a prática da oração. O povo tinha perdido. É por isso que lá no capítulo 32 eles se corrompem. Que é o motivo pelo qual no 33 Deus diz: eu não vou mais com o povo. Só que tinha uma coisa, tinha um homem lá que continuava entrando na tenda. E quando tem uma pessoa que continua entrando dentro da tenda, irmãos, uma pessoa faz com que haja uma mudança de propósito, e através de os demais são abençoados. Deus só precisa de um. Diga para o teu irmão: Deus conta com você. E aí o 11 fecha dizendo: e falava o Senhor a Moisés face a face. Lembra que nós falamos atrás? Como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas moço Josué, filho de Num, está aí, ó, porque ficou no lugar. Seu servidor nunca, jamais se apartava do meio da tenda. Agora vamos tentar explicar para a gente entender. O povo recebe esta palavra: Deus não vai mais com a gente. Moisés pega a tenda, sai fora do arraial, e o povo o vê pelas costas e diz: ele pegou a tenda, ele pegou a tenda. E aí o povo faz, porque assim, irmão, se tiver alguém que faça, o restante vai ver o seu exemplo e vai fazer também. Então, irmão, siga o exemplo de quem faz o certo, siga o exemplo de quem ora, siga o exemplo de quem dá glória, siga o exemplo de quem adora, siga o exemplo de quem busca. Esse negócio, aquele irmão não fala nada, eu também não vou falar. Aquele irmão não ora, eu também não vou orar. Aquele irmão só chega atrasado, eu só vou chegar. Não, irmão, siga o exemplo de quem faz. Quem faz a vontade de Deus como ela tem que ser feita. E você vai ver, vai virar um caldeirão neste lugar. E Deus vai continuar fazendo milagres e maravilhas aqui. Aleluia. E todo mundo coloca a sua tenda e arma a sua tenda. E o interessante, irmãos, é que cada um tinha a sua. Não dá para entrar dentro da minha tenda e eu não tenho como entrar na sua. Tem uns irmãos, nada contra. Eu também falo: irmão, se for orar, me ajude na oração. Mas você vai para a igreja, 6 horas por mim lá. É os que nas 6 horas, né? 6 horas por mim lá. 6 horas por mim lá. 6 horas por mim, mas ele não ora. Ele não busca, ele não fala com Deus. Mas não dá, irmão. Você precisa armar sua tenda e precisa cair para dentro, para a glória de Deus. A coluna de nuvem, ela descer lá na sua tenda. Está entendendo o mistério de Deus aqui? Deus está nos chamando à oração. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer fazer maravilhas, Deus quer fazer milagres. Não é só milagre que algo, irmãos, que venha contribuir para a nossa vida material, a nossa vida secular. Não, irmão, eu estou falando de vida com Deus, de vida espiritual. Porque, como já foi dito, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas no nosso viver. Aleluia, aleluia. E do versículo 12 ao 17, Deus muda o cenário. E Moisés, lá no meio daquela glória, ele fala: eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber que has de enviar comigo. Eu já tinha falado que não ia mais. E ele se humilha, porque quem se humilha, Deus exalta. Quem se humilha na presença de Deus nunca perde, irmão. Não importa se você vai orar 1 hora ou se você vai orar 5 minutos. Eu lembro que eu era novo convertido, e era um tal que falava que tinha que orar. E eu me lembro, irmãos, que eu estava derretendo lá diante da cama, lá de joelho, e toda hora ficava olhando no relógio. Meu Deus, ainda falta 20 minutos para cumprir 1 hora, mas eu tenho que orar, porque o pastor falou que é 1 hora de joelho, e derretendo, irmão, lá na década de 90, e derretendo, né? Aí quando deu, irmão, aquela 1 hora parecia uma masmorra, irmão. Nossa, Deus, cansado. Aí teve um dia que eu fui dobrar o meu joelho, estava batido. Eu dobrei o joelho, com 5 minutos a graça desceu. As lágrimas começaram a descer. E quando foi meu irmão, já tinha mais de 1 hora que eu estava ali. E quando eu falava em levantar, eu falava: fica mais um pouco,
Fica mais um pouco, porque hoje você vai ficar por prazer e não por dever. E aí eu entendi, irmãos, que não é o tempo que vai trazer a resposta, mas é o teu coração contrito e quebrantado diante da presença do eterno Deus. Eu estou sentindo a presença dele. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te. Rogar é mais do que uma oração, é um clamor com intensidade, com lágrima. Era assim, Moisés estava se apresentando a Deus: e faça-me saber o teu caminho, ou seja, faça-me entender o teu propósito, o teu querer, a tua vontade, para que eu passe para o povo. Mas não deixa-nos a gente ir com o anjo, a gente quer a tua presença junto de nós. Aleluia. Oh, Glória a Deus, aleluia. louvado seja o teu nome. Aleluia. E ele diz: conhecer-te, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Esse povo é teu. E aí a palavra do Senhor no 14 diz: irá a minha presença. Aí mudou. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Você está orando, irmão? Então descanse em Deus, porque a presença de Deus, ela vai contigo para te fazer descansar. Essa luta não é para te parar, esse problema não é para te parar, essa tribulação que você está enfrentando não é para te deixar desanimado no meio do caminho, não. É para você continuar orando, continuar buscando e entender que o teu descanso vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esses dias nós estávamos no culto e um dos ministrantes dizia: às vezes a gente se preocupa tanto com o que vai acontecer daqui a um mês, às vezes até com o que vai acontecer daqui a um ano. Mas sabe qual é o segredo, irmão? É a gente dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas Deus, Ele sabe. Eu não sei o que vai acontecer, mas está na mão de Deus. Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar. Vai ser do jeito que Deus quer e não do jeito que eu quero. Diga para o teu irmão: aprenda a descansar no Senhor. E ainda ele, mesmo ouvindo Deus dizer que ia com ele, disse: a tua presença não for, não nos faça sair daqui. Você já entendeu isso aqui? Deixa eu ir para frente, que é o último que eu quero te mostrar para a gente poder encerrar. Gênesis capítulo 12. Ainda vou falar sobre a tenda. Texto que fala sobre Abraão. O Senhor chamando Abraão no meio de uma casa idólatra. Deus fala com ele, Deus não aparece para ele, Deus fala com ele. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Para onde, Senhor? Isso não importa. Quando você sair, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai. Abraão tinha tudo lá. Como é duro a gente deixar o que nos traz conforto, não é? Mas lembra o que eu disse? Cruz é abnegação, é renúncia. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que terra é essa? Não importa. Eu vou te mostrar quando você chegar lá. Só que tem uma coisa, Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Deus diz: abençoarei os que te abençoarem. Quem estiver do teu lado vai ser abençoado, porque minha promessa é contigo. A promessa de Deus sempre é com quem anda em comunhão com Ele. E por causa disso, quem estiver junto vai ser abençoado também. Mas Deus também diz: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que quer dizer isso? Que quem, irmão, que quem se levanta contra quem ora, irmão, que quem se levanta com quem busca a presença de Deus, sabe o que acontece? Ele cai debaixo de maldição de Deus. Então, se tem alguém se levantando contra a sua vida, irmão, simplesmente ore pela pessoa. Sabe por quê, irmão? Porque mesmo você orando, a pessoa ainda vai pagar o preço. E Deus vai apertar. Que é isso, pastor Davi? Deus vai apertar, e vai apertar mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque não se toca em ungido de Deus. Deus estava dizendo: então, Moisés, então Abraão, você entenda. Se
Se te abençoar, vai ser abençoado. Se entrar na sua frente, eu passo por cima. E aí ele saiu no versículo 4 de Harã. E no versículo 5, ele já está em Canaã. Parece que é tudo fácil, né? Parece que é tudo assim, ó, instalar de Deus. Mas para aqueles que continuam ou já fizeram, né, a teologia, que é importante para o cristão, a geografia bíblica vai mostrar que de Harã para Canaã era aproximadamente 1.200 quilômetros. Eu fiz a obra de Deus na minha primeira viagem missionária no Espírito Santo. Eu morei em Serra, no Espírito Santo, por 5 anos. Meu filho é capixaba e nasceu lá. Daqui para o Espírito Santo é 1.200 quilômetros. 1h30 de avião. 10 horas de carro. 16 horas de ônibus. Se o motorista for bom, 14. O povo tudo com medo dentro do ônibus. Mas se não for, é 16 mesmo. E como que eles fizeram a viagem de avião? Não tinha na época. Então foi de carro, também de ônibus também não tinha. Eles fizeram de camelo. Não tente fazer a conta agora, mas quando você chegar em casa, durante essa semana, você fala, passou daí. Quanto tempo será que eles demoraram para chegar lá na terra prometida? Quantas coisas não aconteceram em meio a essa trajetória, a esse percurso? Com certeza pessoas morreram. Com certeza houve momentos em que Abraão olhava para trás e falava, será que não é melhor voltar? Aí eu lembro do que o apóstolo Paulo disse, que a nossa salvação, irmãos, está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Porque há momentos que por causa das lutas me dá vontade de jogar tudo pro alto, de chutar o balde. Às vezes nem força para chutar o balde tem. Mas eu vou te dizer uma coisa que Paulo disse, irmão, a volta de Cristo está muito mais próxima do que quando você aceitou a fé. Diga aí, porque irmão, não dá mais para voltar para trás. Não dá mais para olhar para trás, meu querido. Vamos seguir olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por que Abraão venceu? Porque ele usou a fé. Uma fé, irmãos, mesmo sem ver o que ia acontecer, mesmo sem entender o que Deus estava fazendo, mas quando ele olhou para trás e não conseguia nem ver o horizonte, ele olha para um, olha para o outro e disse, é melhor a gente continuar seguindo o caminho que Jesus, ele já traçou para cada um de nós. Aleluia. Aí é interessante quando chega lá no versículo 5, que eles entram em Canaã. Não era para menos, eles estavam cansados. Como muitas das vezes a gente fica cansado. E aí, para acabar de completar, olha o que diz o 6. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, no carvalho de Moré. Vou explicar sobre esses dois textos. E estavam então ali os cananeus da terra. Quem eram os cananeus da terra? Inimigo do povo de Deus. Você percebe que o inimigo, ele sempre vem querer nos desanimar quando a gente está em dúvidas com algumas coisas. Você percebe que o inimigo, ele sempre vem se levantar quando nós estamos meio desanimados. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, Mateus 4. Enquanto ele estava no processo, ou no começo, o diabo não falou nada. Mas quando ele teve fome, foi o primeiro sintoma, ele teve fome. Porque Jesus sempre foi 100% Deus, mas 100% homem também. E quando ele tem fome, o diabo vem, qual é o Filho de Deus? Faz essas pedras se tornarem pão. Jesus fez o que? Usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele começou a ser tentado, porque justamente quando você está passando pelo processo, ele vem. O inimigo vem, não vai dar certo.
vai conseguir. Ele te prometeu, mas não vai acontecer. E a gente já está cansado, porque na nossa ótica natural é impraticável. Nós entendemos piamente que não vai dar certo. E é nessa hora, irmão, que aí entra a oração. Porque o crente, ele não anda, irmãos, por vista, ele anda por fé. Então ele fecha os olhos e ele fala: Senhor, o inimigo está se levantando, mas eu continuo acreditando no teu poder. Ele vai orar. Os cananeus se levantam. E aí vem a surpresa, porque Abraão não está sozinho. Eu fui pesquisar, porque Deus disse para mim: pesquisa o que significa Siquém no original. E quando eu fui em Siquém, a palavra Siquém, irmãos, para nossa surpresa, significa um ombro que dá força. Ele estava cansado, ele estava desanimado, os inimigos apareceram para que viesse impedir de eles continuarem avançando e viesse retroceder, e Deus se manifesta. Está cansado aqui o ombro, pode jogar o braço aqui porque eu te sustento. Não é assim? A gente cansa e Deus fala: não temas, eu sou contigo. Não temas, não pasme, não se espante. Eu sou o teu Deus, eu vou mudar o teu cativeiro, eu vou te dar vitória. Deus fala: erga a cabeça, siga em frente, porque a tua força vem de mim. E é por isso que Paulo fala: quando eu acho que eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Deus se apresenta como um homem que dá força. E depois ele fala que percorreu de Siquém até o Carvalho de Moré. E Deus disse para mim: procure saber o que significa o Carvalho de Moré no original. E o Carvalho de Moré, irmãos, para nossa surpresa, significa, podem os irmãos que são teólogos, que só vai procurar lá no original, está lá: um mestre que dá conhecimento. Quando a gente acha que está no deserto da vida e não há mais jeito, aí o que acontece? O inimigo começa a lutar: vai para a igreja de não, vai para a igreja de não, porque não vai ter nada lá não, vai ser a mesma coisa de todo dia, não vai não. E aí a gente fala que isso é a voz do Satanás. Eu vou tomar meu banho, vou arrumar, a luta está grande, mas a vitória vai ser maior. E quando ele chega aqui, irmãos, Deus se manifesta como um mestre que traz conhecimento. Ele começa a falar de coisas íntimas, de coisas profundas. Ele começa a falar de posicionamento espiritual. Ele começa a te dar uma injeção de ânimo e te dizer: erga a tua cabeça, porque eu estou trazendo conhecimento. E é interessante que é justamente no carvalho, né? Agora no literal. O carvalho é uma copa muito grande, e os pastores hebreus até hoje costumam levar os rebanhos justamente lá. Eles tomam água, o rebanho fica ali, porque o carvalho de Moré promove uma sombra vasta. Sabe o que é isso, irmão? Descansa no carvalho de Moré. Descansa no carvalho. O carvalho de Moré tem sombra, irmãos, tem refrigério, o vento é suave, tem até água do lado para beber. O carvalho de Moré, você não sai com dúvidas, ele fala com você ali. E é o que acontece aqui. Versículo 7, promessas. Eu já estou indo para o fim. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: ai, promessa. Em meio ao levante, em meio ao inimigo que estava na frente querendo impedir a caminhada, ele fala: a tua semente eu darei esta terra. Ele renova a promessa que ele fez. 1.200 quilômetros, que depois você vai fazer a conta e depois você se vira com o pastor Ailton para falar em quanto tempo durou essa viagem. Tem coragem de fazer essa conta? Você faz. Deus renova as promessas. Só que antes de renovar as promessas, Ele te coloca de pé, Ele te dá força, Ele traz vigor. E isso, irmão, é no dia a dia. Você não desistindo, não desanimando, permanecendo no templo, vindo para a casa do Senhor, comendo palavra de Deus em casa, ouvindo louvor, buscando a Ele em oração. E no meio de tudo isso, irmãos, Deus se manifesta.
E Ele renova as promessas, a tua semente darei esta terra. E a Bíblia fala que naquele momento Ele edificou um altar ao Senhor que Ele aparecera. Aí é que vem o mistério. E Ele moveu-se dali, versículo 8, para a montanha, a banda do oriente de Betel. E Ele armou, o que diz aí na sua Bíblia? A tenda. Olha a tenda entrando aí de novo. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. No original, Betel é o que? Casa de Deus. E Ai, o nome já diz. Você está lá batendo um prego lá em algo que você precisa. Eu sou perito, se eu for fazer, é comigo mesmo. Os irmãos já estão começando a rir. Erra o prego e bate no dedo. Qual é a primeira palavra que vem? Pelo menos é essa que tem que vir. Fala pro teu irmão, vigia, irmão. Vigia com o que vai sair lá, hein? Grita ai mesmo alto. Ai, a palavra significa monte de ruínas no original. Olha que mistério, irmão. Ele estava em Betel. Ele ouviu a promessa. A tua semente darei essa terra. Renovação de promessa. Só que tem uma hora que a gente tem que sair de Betel. Você entende? É por isso que em vários shorts que eu coloco no canal no YouTube, eu falo que a gente não pode, irmãos, viver, sabe, de emoção. A gente também tem que viver de razão. A fé tem que ser acompanhada de razão. Porque você tem fé, mas quando a batalha vem, você fala, eu não vou sair dos pés de Jesus. Eu não vou desanimar. Ele já renovou as promessas e eu vou esperar firme na sua promessa. Senão a gente chora aqui, se derrama aqui, quando chega lá fora, murmura, reclama, chega, perde a bênção. Então o que Abraão fez? Ele tinha que sair de Betel, o local onde Deus fala. E aí ele tinha que se deparar com o quê? Ai, monte não é assim? Você recebe a promessa aqui, mas quando você sai lá fora, o inimigo vem. Está tudo do mesmo jeito. E aí se você for dar ouvido aí, você fala, é mesmo. Vou falar aqui. É igual o crente, irmão, que vai no supermercado. Tem um crente que vai comprar as coisas no supermercado, que ele tem a glória de Deus, e o crente que não tem. Sabia disso? O crente, às vezes, que não tem a glória de Deus, é só um exemplo, tá? Às vezes ele está até com o carrinho cheio lá, fazendo compra, cheio, empurrando o carrinho. E o crente tem glória, às vezes não tem muito dinheiro, ele foi lá para buscar só o pó de café, o pacotinho de açúcar e a melita, porque não pode faltar. E ele vem. Aí eles vão lá, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Aí o crente que não tem glória fala, Senhor, aí está tudo caro. Está tudo horror de caro. Começa a murmurar, está com o carrinho cheio e está murmurando. Aí o crente que tem glória vira para ele e fala assim, ó, e vai piorar. Aí eu disse, mas por que você está dizendo? Aí ele fala assim, porque a minha Bíblia diz que o meu Jesus falou que nos últimos dias as coisas iam ser pior e vai piorar. E ele começa a pregar. É glória de Deus. Foi buscar só o pó de café e o açúcar, mas tem glória de Deus. Em vez de murmurar, ele prega. Ele não reclama, irmãos, ele não tem tempo para murmuração. Ele está esperando algo maior, a redenção, a salvação e a providência do eterno Deus para a sua vida. Então, irmão, o que você faz? Entre Betel, quando você sai e os problemas vierem assolar a tua casa, a sua vida, diga para o teu, arma a tenda, irmão. Arma a tenda, irmão. Arma a tenda, porque vai dar certo. Tenha a convicção do seguinte, irmãos, que se você armar a sua tenda, aleluia, Deus vai te abençoar e vai te dar a vitória. Se coloque em pé. A mensagem aqui é bem clara. Onde existe uma tenda, Deus, irmãos, levanta um ponto de encontro entre o céu e a terra. Isso também aconteceu com Jacó. Lembra quando ele faz de uma pedra um travesseiro? E a Bíblia fala que ele clama ao Senhor ali e ele tem um sonho. Então continue sonhando. E tem uma coisa, lembra do exemplo que foi deixado por José: não conte os seus sonhos para ninguém, porque ele contou e os irmãos quis passar o rodo nele.
Então diga para o teu irmão, não conte seus sonhos, guarde os seus sonhos com Deus. Jacó sonhou e não contou, guardou com Deus. O que aconteceu no sonho? Ele via anjos que subia e anjos que descia. Mas por que em vez de descer, já que eles são do céu? Não, irmão, porque os anjos trabalham em favor do povo de Deus. Então ele subia para levar a tua oração, a oração de Jacó. E quando eles desciam para trazer a resposta da oração que ele fez. Aleluia. Ou seja, Deus está procurando pessoas, irmãos, dessa última hora, que estejam dispostas a levantar tendas espirituais. Porque quando alguém decide construir uma tenda, acredite, Deus decide manifestar a sua glória. Você quer manter esse compromisso com Deus? Quer? Se você quer, levante a sua mão direita. De buscar a Deus e ver a glória de Deus se manifestar. Nós vamos orar. Eu quero orar para a gente encerrar. As horas já se foram. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus Ele vai continuar nos dando graça nessa caminhada. Deus vai continuar nos dando força. Eu não vim aqui para emocionar ninguém, não, irmãos. Eu vim aqui com uma palavra do céu para a sua vida, para fazer você entender que é a comunhão que nos levará ao sucesso, é a comunhão que nos levará à bênção, é a comunhão que nos levará a uma vida de vitória. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Nós recebemos de Ti a Tua palavra, aquilo que colocaste em meu coração. Eu entreguei a Tua igreja, Senhor, e nós sentimos aqui Tua presença, Tua graça. Entendemos, Senhor, que como servos estamos recebendo de coração aberto a Tua palavra, Senhor, em nosso viver. E pedimos ao Senhor, continue manifestando sobre nós a Tua graça, continue manifestando sobre nós a Tua glória, Senhor. Vem com a Tua unção sobre nós, ó Pai, nos mantém de pé, nos mantém firme, continua, Senhor, a aplanar os caminhos para que possamos continuar trilhando, caminhando, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua orientação, debaixo da instrução do Senhor. Ó Senhor, que nós possamos continuar buscando a Tua presença, não por dever, mas que possamos continuar buscando a Tua presença por prazer. Prazer de estar na Tua presença, prazer de estar na Tua casa, podendo ouvir a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor.